O velório de Regina foi como ela sempre viveu, excessivo. O caixão de mogno legítimo reluzia sob as luzes da capela do São João Batista, cercado por tantas coroas de flores que o cheiro doce e enjoativo me dava dor de cabeça. Minha ex-mulher sempre teve um talento especial para provocar enxaquecas, mesmo morta. Estou sentado na primeira fileira como manda o protocolo. Ao meu lado, Pedro ajusta a gravata pela 10ª vez, um tique nervoso que herdou de mim. Laura está no banco oposto, a barriga de 6 meses despontando sob o vestido preto, os olhos vermelhos fixos no caixão da mãe. Márcia, minha atual esposa, mantém distância estratégica, conversando em sussurros com pessoas que não conheço. Ela é jovem demais para entender que velórios cariocas são eventos sociais tão importantes quanto casamentos. Pai. Pedro se inclina em minha direção. O advogado da mãe quer falar com a gente depois. Sinto um gosto metálico na boca. Regina e advogados sempre foram uma combinação perigosa. Aceno com a cabeça tentando parecer natural, mas minhas mãos começam a suar. Aos 65 anos, aprendi que o medo tem cheiro de papel timbrado e som de toga. Uma senhora idosa se aproxima, apoiada numa bengala. Reconheço imediatamente Carminha, minha irmã mais velha. Não havia desde o Natal, quando apareceu pedindo dinheiro para uma cirurgia. Dei, claro, sempre dou. É mais barato que a culpa. Meus sentimentos, Augusto, ela murmura, e seus olhos pequenos me estudam como se procurassem algo. Regina era uma mulher interessante. O jeito como ela pronuncia interessante me faz engolir em seco. Carminha sempre desconfiou da origem do meu dinheiro. Ela era a mais próxima do pai, sabia cada centavo que ele tinha, mas nunca teve provas. Regina garantiu isso. Laura se levanta de repente, caminhando até o caixão. Suas mãos tremem quando ela toca o rosário entrelaçado nos dedos da mãe. Regina parece sorrir, aquele sorriso enigmático que eu conhecia tão bem. O mesmo sorriso que ela tinha quando me disse: "Sei de tudo, Augusto, e vou guardar seu segredo, por enquanto." O padre começa a cerimônia. Palavras sobre vida eterna e perdão divino ecoam pela capela, mas não consigo me concentrar. Minha mente volta 35 anos no tempo, para aquela tarde no escritório do pai, quando encontrei os documentos do Banco Suíço. Foi tão fácil. Algumas assinaturas falsificadas, um testamento atualizado, um advogado discreto. O velho morreu sem saber que eu tinha desviado quase tudo. Regina descobriu 3 anos depois, quando já éramos casados. Os filhos gostariam de dizer algumas palavras. A voz do padre me traz de volta. Pedro se levanta, sempre o filho perfeito. Começa a falar sobre a mãe dedicada, a mulher forte, os valores que ela transmitiu. Quase rio. Regina era muitas coisas, mas nunca foi dedicada. Era pragmática. Transformou meu segredo em sua aposentadoria particular, em viagens internacionais, em joias, em uma vida de luxo que ela jamais teria de outro modo. É quando noto algo estranho. Dr. Mendes, o advogado que cuidou da falsificação do testamento tantos anos atrás, está sentado no fundo da capela. Ele deve ter mais de 90 anos agora, e dizem que a demência o consumiu. Seus olhos vagos encontram os meus e ele sorri, aquele sorriso vazio dos que já perderam a noção do tempo. O celular vibra no meu bolso. Mensagem de um número desconhecido. Dr. Mendes tem falado muito sobre documentos antigos. Precisamos conversar. Laura termina seu discurso, que não ouvi, e volta a se sentar. Suas mãos acariciam a barriga numa carícia distraída. Ela vai chamar o bebê de Regina, se for menina. Meu primeiro neto ou neta carregará o nome da mulher que poderia ter destruído tudo, mas escolheu me torturar lentamente. O advogado de Regina pigarreia discretamente do outro lado da capela. Nossos olhares se cruzam e ele aponta para o relógio.
A hora da verdade se aproxima e pela primeira vez em décadas não tenho Regina para me proteger dos meus próprios pecados. Márcia se aproxima, coloca a mão em meu ombro. Está tudo bem, amor? Você parece pálido. Forço um sorriso. Se ela soubesse que nosso apartamento na Vieira Solto, nossos jantares em Paris, nossas tardes no iate, tudo foi construído sobre um crime que Regina guardou em segredo, será que continuaria me chamando de amor? O corpo desce para ser cremado. Último desejo de Regina. Até nisso, ela foi irônica. Sabia que eu odiava a ideia de não ter um túmulo para visitar, de não poder verificar se ela realmente estava lá, quieta, guardando meu segredo para sempre. Podemos nos reunir na sala ao lado, o advogado anuncia suavemente. Dona Regina deixou instruções específicas para serem seguidas após seu falecimento. Pedro e Laura se levantam. Meus filhos, tão diferentes e tão iguais. Produtos do meu sucesso roubado. Herdeiros de uma fortuna construída sobre papéis falsificados numa tarde abafada de março, há 35 anos. Levanto-me também, as pernas pesadas. Carminha me observa do seu canto, a bengala batendo ritmadamente no chão. Doutor, Mendes murmura algo sobre o cofre do Augusto para a parede. Márcia aperta minha mão, preocupada, e Regina sorri do seu caixão, prestes a ser consumida pelas chamas, levando consigo todos os seus segredos. Ou será que não? A sala de reuniões do cemitério tem aquele ar de falso conforto que só existe em lugares onde se discute a morte. Poltronas de veludo vermelho gasto, uma mesa oval de mogno que já viu dias melhores e um crucifixo na parede que parece nos julgar a todos. Doutor Santos, o advogado de Regina, ajeita seus óculos com aquela lentidão estudada dos que sabem que tem um trunfo nas mãos. Pedro senta-se à minha direita, Laura à esquerda. Uma última cena de família unida antes que tudo desmorone? Regina sempre teve um senso de dramaturgia apurado. Dona Regina deixou instruções muito específicas, começa Dr. Santos, abrindo sua pasta de couro. Existem 2 cartas, uma para cada filho, que devem ser entregues exatamente 1 mês após seu falecimento. Por que esperar 1 mês? Pedro pergunta, franzindo a testa. Conheço aquele tom na voz do meu filho. É o mesmo que uso quando estou prestes a fechar um negócio suspeito. Sangue do meu sangue, penso com uma pontada de orgulho e vergonha. Sua mãe foi muito clara quanto a isso, responde o advogado. As cartas ficarão em minha custódia por 30 dias, nem antes nem depois. Laura acaricia a barriga num gesto nervoso. E não podemos ao menos saber do que se trata? Também existe um envelope para o Sr. Augusto. Dr. Santos continua, me ignorando. Este deve ser entregue hoje mesmo. Meu coração falha uma batida. Regina, sua desgraçada genial. Claro que você preparou algo especial para mim. Você nunca perderia a chance de ter a última palavra. Um grito agudo vem do corredor, interrompendo o momento. Dr. Mendes, o velho advogado demente, está parado na porta, apontando para mim com um dedo trêmulo. O cofre! Ele grita. Augusto, o cofre do seu pai, os papéis verdadeiros. Pedro e Laura se viram para mim confusos. Dr. Santos parece irritado com a interrupção. Uma enfermeira surge do nada e puxa Dr. Mendes pelo braço, murmurando desculpas. Ele está confuso, explico rapidamente. Trabalhou com meu pai há décadas. O velho sempre aparece nos velórios, comenta Dr. Santos, retomando sua pose profissional. Dizem que a demência o faz reviver casos antigos. Casos antigos. O testamento forjado, as assinaturas falsificadas. Regina sorrindo quando descobriu tudo. Que golpe bem dado, amor. Seu pai teria orgulho ou não? Dr. Santos me entrega um envelope pardo, lacrado. Posso sentir o peso de décadas de segredos compartilhados dentro dele. Há mais uma coisa, ele acrescenta. Dona Regina deixou uma gravação em vídeo.
Deve ser assistida por todos, família e advogados no dia da entrega das cartas. Que tipo de circo é esse? Murmuro, mas sei exatamente que tipo é. O tipo que Regina adorava montar, sempre com elegância, sempre com precisão cirúrgica. Saímos da sala em silêncio. No corredor, Márcia me espera com aquela expressão de quem tenta entender um filme legendado em língua desconhecida. Carminha ainda está por perto, sua bengala marcando o chão como um metrônomo da culpa. Preciso ir ao banheiro, anuncio, segurando o envelope com força demais. No banheiro masculino do cemitério, onde o cheiro de desinfetante tenta mascarar outras verdades desagradáveis, abro o envelope com mãos trêmulas. Dentro, apenas um cartão perfumado com a caligrafia elegante de Regina. Querido Augusto, você deve estar se perguntando se contei tudo nas cartas para nossos filhos. Sobre o golpe, sobre o dinheiro, sobre as suas irmãs. Mas sabe qual foi seu maior erro? Assumir que este era seu único segredo que eu guardava. Tem algo muito maior, amor. Algo que vai fazer o golpe no seu pai parecer uma travessura infantil. Você tem 30 dias para tentar adivinhar qual é. Com carinho ou não, Regina. Olho meu reflexo no espelho manchado do banheiro. Um homem de 65 anos, bem vestido, respeitado, temido até. Um homem que construiu um império sobre papéis falsos e uma cumplicidade comprada. E agora, um homem que descobre que talvez não conhecesse todos os seus próprios segredos. Márcia bate na porta. Augusto, Dr. Mendes está tendo um ataque. Ele não para de gritar seu nome. No corredor, posso ouvir a voz trêmula do velho advogado. O teste. Augusto precisa saber do teste. Teste. Que teste? Regina, sua bruxa magnífica. O que mais você guardou além do meu crime? Pedro se aproxima consultando o Rolex. Presente meu, comprado com dinheiro sujo. Pai, preciso ir. Tenho uma reunião importante no escritório. Claro, filho. Negócios são negócios. Ele sorri, tão parecido comigo. Ou será que não? A dúvida cai como ácido no meu estômago. Regina sempre dizia que Pedro era minha cara. Sempre fez questão de dizer isso. Sempre. Meu Deus. Será? O cartão perfumado queima no meu bolso. 30 dias. Regina me deu 30 dias de tortura calculada. E este é apenas o começo. 15 dias se passaram desde o velório de Regina. 15 dias de insônia, de olhares demorados para fotos antigas, de contas matemáticas impossíveis com datas de nascimento e encontros fortuitos. Estou no meu escritório na Vieira Souto, aquele que Regina decorou com tanto esmero há décadas. Um criminoso bem-sucedido precisa de um cenário à altura. Ela dizia, rindo daquele jeito que me fazia engolir em seco. Na mesa, à minha frente, 3 fotos. Pedro aos 5 anos, eu na mesma idade, e uma imagem amarelada de Ricardo, melhor amigo de Regina na faculdade. Morreu num acidente de carro quando Pedro tinha 2 anos. Regina chorou por meses. Na época, achei tocante. Agora, a memória tem gosto de fel. O interfone toca. É Carminha. Sua irmã está aqui, Dr. Augusto, anuncia minha secretária. Mande entrar. Carminha surge, a bengala agora acompanhada por uma pasta antiga debaixo do braço. Seus olhos pequenos têm aquele brilho que reconheço bem, o brilho dos que sabem demais. Achei algumas coisas interessantes no sótão, ela diz sem preâmbulos. Papai guardava tudo, você lembra? Como eu poderia esquecer? Foi essa mania de guardar documentos que me permitiu encontrar os papéis do Banco Suíço. E foi essa mesma mania que encontrei os resultados dos exames. Carminha continua, tirando um envelope amarelado da pasta. Que exames? Os seus, de quando você tinha 16 anos. Lembra da hepatite? Papai fez questão de fazer todos os exames possíveis. Minha boca fica seca. E? Seu tipo sanguíneo, Augusto, B negativo. Meio raro, não? Pedro é AB positivo.
O ar some da sala. Regina sabia, claro que sabia. Ela era enfermeira antes de se casar comigo, conhecia essas coisas. Isso não significa nada, murmuro, mais para mim mesmo que para Carminha. Tem mais, ela diz, e sua voz treme ligeiramente. Lembra do Dr. Mendes gritando sobre um teste no velório? Não era do testamento que ele falava. Levanto-se bruscamente, a cadeira de couro rangendo em protesto. O que você quer, Carminha? Quero saber por que Regina pediu um teste de DNA de Pedro assim que ele nasceu. O pedido está aqui, com a assinatura dela. E sabe quem autorizou? Dr. Mendes. A sala gira. Regina tinha feito o teste. Todo esse tempo, ela sabia com certeza. E guardou a informação como uma carta na manga. Um trunfo para usar no momento perfeito. Meu celular vibra. É Laura. Pai, preciso te contar uma coisa. Fui visitar o Dr. Mendes na casa de repouso. Ele está lúcido hoje. E me contou uma história sobre a mamãe e o tio Ricardo. Tio Ricardo, o melhor amigo, o padrinho dedicado, o homem que morreu jovem demais, deixando apenas fotografias amareladas e um filho que talvez... Não posso falar agora, Laura. Mas pai, tem mais. Achei umas cartas antigas da mamãe para o tio Ricardo. Eles não eram só amigos, eram... Desligo o telefone. Carminha me observa com uma mistura de pena e satisfação. Você roubou a herança do pai, ela diz calmamente. Regina descobriu e usou isso para te chantagear por anos. Mas sabe qual é a ironia? O dinheiro que você roubou nem era todo seu por direito mesmo. Do que você está falando? Pedro é filho de Ricardo. O teste confirmou. Regina guardou o resultado todos esses anos, esperando o momento certo. E quando Ricardo morreu naquele acidente, ela ficou com tudo, completo, lembrando-me subitamente. O seguro de vida de Ricardo, uma fortuna na época. Ele não tinha outros herdeiros, exceto pelo filho que oficialmente era seu. A porta do escritório se abre. É Pedro, pálido como um fantasma. Pai? A secretária do Dr. Mendes ligou. Ele morreu há 1 hora, mas deixou isso para você. Nas mãos de meu filho, não, do filho de Ricardo. Um envelope pardo idêntico ao que Regina me deixou. Tem um vídeo dentro, Pedro disse, e uma carta da mamãe, datada de 15 anos atrás. Dr. Mendes guardou esse tempo todo. Carminha se levanta, apoiando-se na bengala. Vou deixar vocês a sós. Ah, Augusto, Regina me deixou uma carta também. Disse que eu deveria abrir quando você descobrisse sobre Pedro. Ela sai, deixando no ar o perfume barato e o peso de décadas de mentiras. Pedro se senta à minha frente, ainda segurando o envelope. Observo seu rosto, os traços que sempre atribuí a mim, mas que agora vejo claramente pertenciam a outro homem. Quer que eu coloque o vídeo? Ele pergunta. Na tela do meu notebook, Regina aparece, mais jovem, mais cruel, mais viva do que nunca. Sorri diretamente para a câmera. Querido Augusto, se você está vendo isso, é porque finalmente descobriu sobre Pedro. Mas sabe qual é a melhor parte? Este nem é o maior segredo que guardei. Ainda falta 1 semana para as cartas serem abertas. E acredite, você não está preparado para o que vem depois. A gravação termina. Pedro me encara, suas mãos tremendo. Pai, ou seja lá como devo te chamar agora. O interfone toca novamente. É Márcia. Doutor Augusto, Laura está aqui. Ela está chorando. Algo sobre umas cartas que encontrou no antigo apartamento da mãe dela. Regina, sua bruxa magnífica. O que mais você escondeu? O que mais você guardou? Faltam 7 dias para as cartas serem abertas. E tenho a terrível sensação de que o pior ainda está por vir. 30 dias depois do velório de Regina, estamos todos reunidos no escritório do Dr. Santos. Eu, Pedro, que mal consegue me olhar, Laura, com a barriga agora maior, Márcia, inquieta como um pássaro preso, e Carminha,
sorrindo seu sorriso de vingança tardia. O ar-condicionado sopra um frio artificial que não alivia o calor da tensão. Na mesa de Mogno, 3 envelopes lacrados parecem pulsar como corações culpados. Antes das cartas, Dr. Santos anuncia: Dona Regina deixou instruções para que assistissem a um último vídeo. A tela da Smart TV na parede se acende. Regina aparece, gravado poucos dias antes de morrer. Está pálida, mas seus olhos brilham com aquela malícia que eu conhecia tão bem. Meus queridos, ela começa, se estão vendo isto, já se passaram 30 dias desde minha partida. Augusto provavelmente já descobriu sobre Pedro e Ricardo. Sim, meu amor, seu império foi construído com dinheiro roubado para criar um filho que não era seu. Irônico, não? Pedro se mexe desconfortável na cadeira. Laura segura sua mão. Mas sabe, Augusto, Regina continua, você não foi o único a construir uma vida sobre mentiras. Laura, querida, abra sua carta primeiro. Dr. Santos entrega o envelope à minha filha. Suas mãos tremem ao abrir. Minha filha, ela lê em voz alta. Você sempre se perguntou por que eu insisti tanto para você estudar medicina. Porque te empurrei para a especialização em genética. A verdade é que eu precisava de você exatamente onde está agora. No mesmo hospital onde trabalhei. Onde guardei um segredo ainda maior que todos os outros. Laura para de ler, sua voz falhando. Continue, Regina ordena do vídeo como se pudesse nos ver. Em 1987, antes de me casar com seu pai, eu trabalhava na maternidade. Foi quando ela chegou. Uma jovem grávida, desesperada, querendo dar o bebê para a adoção. Era Márcia. A sala congela. Todos os olhares se voltam para minha atual esposa, 20 anos mais jovem que eu. Márcia, que sempre quis um filho. Márcia, que... Não, ela murmura. Não pode ser. Sim, Regina sorri no vídeo. Márcia, eu ajudei sua mãe biológica no parto. E quando você nasceu, eu falsifiquei os documentos. Dei você para uma família que pagou bem pelo silêncio. A mesma família que te criou achando que era sua filha legítima. Márcia se levanta cambaleando. Por que está me contando isso agora? Por quê? Regina continua implacável. 15 anos depois, quando você começou a trabalhar para Augusto como secretária, eu reconheci você imediatamente. Aquela marca de nascença no pescoço, idêntica à sua mãe biológica. E sabe quem era ela? Não, sussurro, começando a entender o horror da revelação. Carminha, Regina anuncia, sua própria irmã, Augusto. A mesma que você ajudou a roubar na herança. Márcia é sua sobrinha e agora sua esposa. Carminha deixa a bengala cair. O som ecoa na sala como um tiro. Eu engravidei jovem, ela confessa, lágrimas escorrendo. Papai me mandou para um retiro espiritual. Regina estava lá trabalhando no hospital. Ela prometeu que daria minha filha para uma boa família. Eu não sabia. E quando eu descobri que Márcia estava tendo um caso com você, Augusto, Regina continua no vídeo, percebi que minha vingança seria mais doce que qualquer chantagem. Eu simplesmente observei. Observei você se apaixonar pela sua própria sobrinha, casar com ela, transformar um pecado em outro ainda maior. Laura vomita na lixeira próxima. Pedro está petrificado. Márcia olha para mim com um horror que nunca vou esquecer. As provas estão todas aí, Regina conclui. Exames de DNA, documentos originais do hospital, fotos, tudo. Laura pode confirmar a veracidade no laboratório do hospital. E agora, meu amor, você entende por que este era meu maior segredo? Não era só sobre você, era sobre todos nós. Uma família construída sobre mentiras, agora destruída pela verdade. O vídeo termina. Dr. Santos pigarreia, desconfortável. Ainda há as outras cartas? Ele começa. Mas não há necessidade. Márcia já está na porta, cambaleando como uma sonâmbula. Carminha chora abertamente agora. Pedro segura Laura,
que soluça convulsivamente. E eu apenas sento ali, um homem de 65 anos que descobriu que seu crime original, roubar a herança do pai, gerou uma cadeia de eventos que terminou no pior dos pecados. Regina, murmuro para o vazio, você venceu. Na tela agora negra da TV, posso ver nossos reflexos distorcidos. Um grupo de pessoas destruídas por segredos guardados por tempo demais. Uma família despedaçada por mentiras que geraram outras mentiras. Lá fora, o Rio de Janeiro continua seu burburinho indiferente. Em algum lugar, Regina deve estar rindo, e eu finalmente entendo. O verdadeiro castigo nunca foi perder o dinheiro ou descobrir sobre Pedro, ou mesmo o horror do que fiz com Márcia sem saber. O verdadeiro castigo foi Regina ter esperado eu me sentir seguro, protegido em meu castelo de mentiras, para então revelar que o maior arquiteto dessa tragédia não foi ela. Fui eu. Sempre fui eu.